pessoal, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no 14º episódio do nosso podcast. Podcast que é voltado aqui para o direito previdenciário, podcast que orienta você segurado, orienta você estudante, você advogado, sobre o direito previdenciário, que é uma das necessidades de nós, seres humanos. Hoje a gente vai tratar aqui sobre um assunto muitíssimo importante, que é o planejamento previdenciário, voltado ali para o que o INSS não te conta. É um assunto de extrema importância, não só para você segurado, mas para você também estudante, você advogado que está militando aí na área do direito previdenciário. E nada mais, nada menos importante para tratar sobre esse assunto, estamos aqui com a doutora Paloma Cardoso, ela que é advogada, é gestora do escritório Cardoso e Advogados, é formada em Direito e Contabilidade, é especialista em Direito Civil e Processo Civil, além de especialista em Direito Previdenciário, possui MBA em Liderança e Gestão de Pessoas e atualmente está cursando o mestrado em Ciências Jurídicas em Portugal. Currículo já diz tudo, certo? Então, passo a palavra aqui para a doutora Paloma Cardoso. Boa tarde, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui no 10 Minutos Prévio e te agradecer pelo convite e dizer da importância em que a nossa advocacia é uma atividade informativa. E nós estamos aqui para te contar a verdade que o INSS não te conta e nem nunca vai contar, graças a Deus, porque esse é o nosso papel, né? A gente tem que amar o problema. Quanto mais problema, mais demanda, graças a Deus, né, doutor? Exatamente. Quanto maior o problema, melhor para quem está à frente, né? Quem é especialista no caso e que está estudando sempre, que é o que eu sempre falo para quem quer crescer, é que você deve estudar sempre, e principalmente da área previdenciária, que muda praticamente toda semana, né, doutora? Isso. A gente tem que entender para quem que é o planejamento previdenciário. É para você que está grávida, quer ter um filho e que quer ter tranquilidade financeira nesse pós-parto. É para aquela pessoa que tem contribuições rurais, porque essa verdade o INSS não vai te dizer. Milagre da contribuição única no salário maternidade. A possibilidade de uma servidora receber o salário maternidade, tanto lá do empregador, como também da autarquia federal. E por que não? Isso não é sorte, é método. É método. A possibilidade de averbar no teu CNIS, que é o extrato de contribuição do INSS, o teu período rural, às vezes antes dos 12 anos, você laborou lá na roça com teus pais e hoje você quer tentar uma aposentadoria por tempo de contribuição. A gente consegue averbar esse período rural, traz para o CNIS, soma-se para ter o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. A possibilidade, olha que incrível, isso também o planejamento traz para a gente. A possibilidade de isenção e restituição de imposto de renda, como por exemplo, o cliente que é aposentado por invalidez e o INSS, a Receita Federal, lá em amizade, né? Lá junto com o INSS, começa a fazer esses descontos de imposto de renda e você, aposentado por incapacidade permanente, não se atém a isso e está lá o INSS, junto à Receita Federal, descontando o imposto de renda que é indevido. E a possibilidade da gente estar restituindo esses impostos que foram pagos indevidamente, bem como também pedindo a isenção. E isso também é planejamento previdenciário. Então serve para todo mundo. Lá a criança que vai nascer, qual o melhor caminho? É contribuir para o INSS ou pagar uma previdência privada? São N possibilidades. Serve para quem está nascendo, também para quem já está ali no final da vida. É incrível. É aquela coisa, ou você se planeja ou você vai estar à deriva, né? Vai estar com aposentadoria, um benefício aí futuro que não foi planejado para você e pode Isso mesmo. é, é, possivelmente receber os piores benefícios que o INSS pode fornecer, que é o valor mais baixo, né? O salário mínimo. A possibilidade de revisão. Olha quantos casos acontecem no escritório de clientes que recebem um salário mínimo, quando na realidade deveria ser 2 ou
o INSS, você pede o benefício, o INSS ele coloca o valor que ele acredita que é, né? Até porque tem o princípio do melhor benefício. Mas o que acontece? Graças a Deus que o INSS erra, porque o nosso papel é corrigir e resolver o problema. Então, a gente consegue corrigir essa RMI, essa renda mensal inicial, de maneira que fica assertivo o valor da tua aposentadoria, do teu benefício. Aí vamos lá, doutora. Essa questão de o que o INSS não conta para o segurado, né? Que você sabe que tem muitas informações ali que são praticamente claras, mas tem muitas informações que são obscuras, são complexas, o segurado não sabe, muitas vezes até o próprio advogado não sabe. Conta pra gente, o que o INSS não conta? O INSS não te conta o milagre da contribuição única no salário maternidade, a possibilidade de uma servidora ou de uma seletista que trabalha, tem um empregador, trabalha de carteira assinada e pode acumular e ter até 2 salários maternidade, do empregador e o da autarquia federal. A possibilidade de fazer o acerto do teu CNIS, colocando os tempos rurais, a aposentadoria híbrida, que é somando lá o tempo rural mais o tempo urbano para a gente conquistar esse direito de aposentadoria. O INSS não vai te contar e jamais vai te contar que ele errou o cálculo, que ele implantou o benefício de maneira errada, né? Então, olha, o direito não socorre aos que dormem. Nesse sentido, é necessário a gente entender que tudo tem prazo prescricional. O erro, ele acontece, mas eu posso corrigir, por exemplo, um benefício que foi implantado indevidamente no prazo de até 10 anos. E isso tem que ter método, tem que ter coragem de enfrentar a autarquia federal. Porque se você procura um advogado especialista que te ajude a melhorar o teu benefício, pode acontecer o efeito rebote. O INSS pode colocar um benefício a menor se esse profissional não fizer o cálculo de maneira assertiva, né? Então tem que ter muito cuidado e sempre obedecendo a princípios e sempre o princípio do melhor benefício. A gente sabe que planejamento já é complicado, já é bastante complexo, principalmente para quem está iniciando na área da advocacia do direito previdenciário. E a gente trouxe aqui uma pessoa que trouxe também, que inventou o seu próprio método para fazer planejamento, que é o método Cardoso. Fala pra gente, doutora, como é que funciona esse método? O método Cardoso, ele funciona em 7 verbos. Quando a gente vai trabalhar com o planejamento previdenciário de todo o meu time, eu coloco esses verbos na hora de elaborar tanto o parecer para esse cliente na hora da venda, bem como também na hora de planejar. O método Cardoso são 7 verbos, são 7 passos. O primeiro passo é conhecer. Como, doutora Paloma, que eu vou fazer um planejamento previdenciário, já que esse é o nosso tema. Eu vou conhecer o meu cliente. Como que eu conheço? Conhecendo a história de vida dele, conhecendo o CNIS, que é o extrato da contribuição do INSS, conhecendo toda a vida laborativa dele, visualizando a possibilidade dos pais, se os pais eram rurais, eu posso usar a prova emprestada para alguns casos. Então, primeiro passo, conhecer. O que a gente não conhece não pode ser gerenciado, né? Então, a gente precisa conhecer a realidade, não só do que está ali no CNIS, que às vezes o INSS omite muito das informações. Você tem que fazer praticamente um dossiê completo, né, doutora? Do segurado, do seu cliente, fazer um dossiê, uma investigação, praticamente. Porque até o próprio segurado muitas vezes não sabe que tem aquele documento, aquela informação. Por isso esse passo de conhecer, porque muitas das vezes a gente negligencia. E eu não vou dizer que não, porque são tantas demandas, a gente negligencia em conhecer o cliente. Então é muito importante o cliente contar a história, não só o que está descrito lá no CNIS. Então, primeiro passo, conhecer o cliente. Aí eu vou para o segundo, que é analisar. Para mim é um momento incrível. Que eu vou analisar esse histórico, esse CNIS, bem como também eu vou analisar a vida desse cliente no sentido de que ele foi servidor público, eu posso averbar o período do regime próprio, trazendo aqui para o regime geral, ou o contrário, ele consegue aposentar pelos 2 regimes, pelo regime próprio e pelo regime geral. Então, eu vou conhecer esse cliente. Tem muita gente que não sabe. Por exemplo, às vezes, ele é um segurado, é um servidor público estadual, e é possível ele se aposentar pelo regime geral da Previdência Social. Basta uma análise assertiva, né?
Então, o segundo passo, analisar. O terceiro passo é realizar. E esse realizar, muitas das vezes, e eu não digo no sentido da gente às vezes comete esse erro. Muita gente empanca aqui no analisar e não realiza, né? Realizar o quê? O protocolo assertivo. Muitas das vezes no escritório, como que a gente faz? Tem casos que a gente dá entrada tanto no administrativo como no judicial, não tem problema, número de benefícios diferente, processos diferentes, tá tudo bem. O importante, o cliente quer saber de resultado. Tem casos de cliente nosso que ele tá lá, o benefício por incapacidade lá na segunda instância. E aí a gente vai e tenta no administrativo um BPC LOAS, perdeu a qualidade segurada, deu certo na segunda instância, a gente faz a conversão desse benefício, né? Faz a mudança de BPC LOAS para benefício por incapacidade permanente. Por que não? Porque o cliente ele quer resultado. Essa aqui é a realidade, né? Então, eu vou conhecer, analisar, vou realizar. E aí eu vou desenvolver. Como que eu desenvolvo isso? Lá no escritório a gente usa, por exemplo, 3 programas, que é o previdenciarista, o cálculo jurídico e o Prevos. O Prevos é incrível para planejamento previdenciário. Estou aqui fazendo propaganda aí desses programas. Né? E aí eu vou desenvolver a melhor estratégia. E aí eu vou otimizar, que é o 5º passo. Como que eu vou otimizar isso? Lá no escritório a gente criou uma tarefa chamada celeridade. O que é isso? Daniel, toda semana tem a agenda de ir nos fóruns e ir diretamente na autarquia federal, lá na sede, lá ali perto da Igreja Universal. Sim. E aí essa tarefa celeridade para dar andamento no processo e otimizar os resultados. Né? Eu dou no 5º passo. O 6º passo... Doutor, só cortando um minutinho. Como é que o advogado pode fazer? Porque assim, ó, a gente sabe que a gente faz despachos no Tribunal de Justiça, no TJ. Como é que funciona esse, entre aspas, despachos lá no INSS? Comunicação é tudo. O segredo é a comunicação. E você se tornar uma pessoa inofendível, indesistível e imparável. Como que eu consigo isso? Eu consigo isso sendo uma pessoa interessante e não interesseira. Sabe? Ainda hoje eu tive que resolver uma questão do banco. Quando eu vi a moça, eu vi que ela estava com a cara fechada, a primeira coisa que eu fiz, mulher, que cílios lindos tu tem. Que incrível, onde é que tu fez esses cílios? Só que assim, você tem que ser de verdade, porque quem não é de verdade tem prazo de validade. Realmente estava bonito, eu fui sincera. Mas ali eu quebrei aquele gelo. Então, como que eu consigo exercer a tarefa celeridade com assertividade? Quando eu sou interessante e não interesseira. Você quebra o gelo. Eu sei que é difícil, mas é técnica, é método, não é sorte, é método. Tudo na vida é método, é técnica. E tem que treinar, nós somos treináveis, né? E ali é fazendo amizade, é conversando. Nem todo dia vai ser bom, você vai levar uns esporros do servidor. Ah, tu já tá aqui de novo, né? Mas é isso, exatamente, porque o meu papel é esse. Graças a Deus, meu cliente está lá me ligando. E é para isso que a gente está aqui. Então, realmente é tendo uma comunicação assertiva, Daniel. Nem todo dia ele vai estar de bom humor para... Assim como a gente, né? Mulher que é mais difícil, tem que ter PM, uma série de fatores, né? Vocês homens são mais tranquilidade total, né? Nem tanto. Nem tanto, Nem né, doutor? tanto. E aí, então, eu conheci meu cliente, eu analisei o case dele, realizei o melhor benefício, desenvolvi a melhor estratégia, otimizei para aquele processo de andamento. Aí eu vou seguir com, além do protocolo assertivo, visualizar a possibilidade de recurso, né? E o 7º e último passo, que é o que eu mais amo, que é o orquestrar, né? Esse orquestrar é no sentido de que nós advogados, nós temos esse papel de desenvolver o melhor benefício, o melhor caminho, mas o orquestrar, para mim, é você colocar exatamente o pedido correto para o benefício correto, porque muitas das vezes, além da gente pedir, o INSS ele tem o direito de nos dar o melhor benefício, mas a gente também tem que ter um pedido assertivo, porque nem sempre o INSS vai analisar o que é melhor para o segurado, ele vai analisar o que é melhor para ele. Essa que é a verdade. Né? Então, o orquestrar, de fato, é o nosso papel como advogado. É isso que o doutor falou, é ter essa comunicação, de ir nos órgãos, é botar a atividade em prática. Às vezes, a gente tem um certo receio de falar com as pessoas, mas o segredo da movimentação processual, embora, doutor, tenha uma sequência, tem a fase, porque o INSS ele funciona também com tarefas, né? A gente que usa esses programas de gestão, o INSS tem
quando tem um prazo de tarefa, é por isso que ele às vezes abre exigência lá sem motivação e sem explicação, tem uma exigência, mas é porque tem que mudar a tarefa lá no CRM dele, lá na estrutura da gestão. Por isso que eles colocam essas tarefas documentos que nós já colocamos, exigências que nós já cumprimos. E esse é o papel do advogado, não orquestrar. É no sentido de que tá ali atento ao que tem que ser realmente colocado. E não aceitar a mentira do INSS. E o INSS, ele não tem culpa, né? A culpa é a gente que não corre atrás dos direitos. E o nosso papel é esse, de orquestrar para o segurado de maneira assertiva, no sentido de ter o melhor benefício. Verdade. O INSS, a função dele realmente é fornecer o melhor benefício para o cliente, está na lei, ele tem que fazer isso, mas mais ainda do que o INSS, é a gente que tem que fazer isso, né? A gente que tem que, como você disse, orquestrar o melhor benefício ali para o cliente, porque ele está nos pagando, então a gente tem que fazer o nosso papel de advogado. Antes da gente continuar, vamos deixar aqui um recadinho da Gojus. Bota no ar aí, por favor. Bora, doutor. Pra onde? Pra audiência. Esse é o Dr. Matheus, e ele se esqueceu de mais uma audiência. Isso é um pesadelo para qualquer advogado. Com o Gojus, você consegue acompanhar tudo facilmente, pelo computador ou pelo celular. Prazos, documentos, andamentos, ainda delega atividades para você e sua equipe, para ninguém ficar sobrecarregado. E quer um atendimento que vale a pena? O José é assim, sempre junto, para facilitar o seu trabalho. Isso aí, pessoal. O vídeo deu uma travadinha. Espero que no próximo episódio a gente resolva esse problema do vídeo da Gojus, que a Gojus merece. A Gojus é um sistema, pessoal, para gestão de escritório, assim como o que a doutora está falando aqui, o ADV Box, que é o que ela usa lá no escritório dela, mas a Gojus também é um excelente sistema para a organização do escritório, organizar sua agenda em si, seu financeiro, seu controle de prazos, suas audiências, como você viu aí no vídeo, o Dr. Matheus, que não tinha Gojus, perdeu a audiência, né? Acontece muito com alguns advogados aí que não tem esse controle e não tem o sistema para fazer essa parte, né? Que é o controle que a gente precisa. Mesmo você que não tem escritório, que é autônomo ali, mas que tem já uma demanda considerável, é preciso ter alguém ali lhe auxiliando. O que eu insisto muito é que você faça o uso do Gojus ou do ADV Box também, mas eu aconselho muito o Gojus, que é um excelente programa. A gente usa aqui no nosso escritório e eles estão oferecendo um teste de 7 dias grátis para você testar o sistema, testar suas funcionalidades e ver se gosta. Se gostar, a adesão fica por conta também dos 3 primeiros meses. Tem um desconto aqui pelo nosso podcast. Se você chegar lá e dizer que veio através do podcast, tem um desconto excelente lá nos 3 primeiros meses e faça uso. Você vai gostar muito. Voltando aqui para a doutora Paloma. O vendido não é gerenciado. Já imaginou a nossa vida sem um programa de gestão? Exatamente. Tem condição, até rimou. Sem gestão não tem condição. A gente perde a cabeça. A gente já perde a cabeça com tanta coisa, né, doutora? É cliente toda hora fazendo perguntas e é justo, né? Ele está atrás de um benefício, é justo que ele venha atrás de saber, exato. Perícias que a gente tem que organizar a documentação do cliente, organizar as datas, o que o cliente vai falar na perícia, o que ele vai fazer, tanto administrativo quanto judicial, audiências, controle de prazo, é muita coisa. E sem um sistema a gente termina saindo do controle e termina sendo um mau advogado, né, doutora? Vamos aqui agora falar sobre essa metodologia 5W2H. A primeira vez que eu vi isso foi no curso que a gente prestou outro dia. Foi onde eu conheci a doutora Paloma.
E eu vi ela falando lá na frente, eu disse, quem é essa pessoa? Eu não conhecia, Que mulher é confesso. Que mulher é essa? O que que ela tá falando? Aí quando eu fui realmente prestar atenção no que ela tava falando, assim, meu Deus, que bagagem é essa, né? E aí depois que eu conheci, pronto, pessoa extraordinária, a doutora Paloma. E fale pra gente, doutora, essa metodologia, 5W2H. Gente, é uma ferramenta de gestão. Só que aí eu ampliei. Inclusive, doutor Daniel, eu vou estar publicando agora, já finalizei o livro, está na fase de impressão. Eu vou receber uma parte dos livros agora em novembro, que é o meu livro do pedido ao pagamento, os 7 passos para conquistar um benefício de excelência do nascimento à morte. E lá no meu livro eu coloco o 5W2H, meu amigo, é uma ferramenta de gestão incrível. E eu faço uma extensão, esse método, não só para o planejamento previdenciário, que eu vou te explicar aqui agora, mas que lá no meu livro eu coloco na parte do planejamento previdenciário, eu uso o 5W2H, mas eu uso isso para a vida. Inclusive, quando eu vou conversar ali com meu esposo, a gente, peraí, vamos resolver aqui tudo no 5W2H, porque... E o que é isso? E o que é isso, doutor Daniel? O que? O que? O porquê, o quem, o onde, quando, como e quanto. Tudo na vida é assim, né? Então, o quê? O que é que você quer fazer? O quê? O quê é o planejamento previdenciário. Tá, eu identifiquei. Como? Como que eu vou fazer isso? Contratando um advogado, especialista na área, com cálculos assertivos, onde? Aqui no escritório do doutor Daniel, lá no escritório da doutora Paloma, né? O escritório da tua confiança é o onde. Quando? Eu te sugiro a fazer até mesmo antes do nascimento. Né? Para os meus filhos, eu já comecei a privada para ele. Um tem 1 ano, o outro tem 3 anos. Já não pode pagar INSS, porque você só pode se filiar. A filiação só acontece a partir dos 16 anos por conta da emancipação. Mas, em regra, aos 18 anos, ele também tem a questão do menor aprendiz, né? O menor aprendiz ali também existe essa possibilidade de filiação junto ao INSS. Mas com planejamento estratégico, a gente consegue averbar o teu tempo de rural antes dos 12 anos para conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive. Tá. Quanto que isso vai custar? Aí depende. Depende da situação, depende do nível do problema, né? Então, aqui é uma ferramenta que eu uso para as closers lá do escritório, quando vai fazer fechamento. Como será isso? Nós vamos usar o previdenciarista, o prévios, o cálculo jurídico. Como que vai ser isso? Qual programa que vai dar um cálculo mais assertivo? Normalmente a gente usa os 3 e faz uma comparação. Porque o INSS que eu inclusive uso é o cálculo jurídico. Eles usam lá o cálculo jurídico. Porque o cálculo é bem assertivo, né? Planejamento futuro, eu gosto de fazer com o prévios, né? O cálculo jurídico eu gosto de fazer mais revisão, cálculo de revisão, né? E quanto? Quanto que isso vai custar? Aí depende do nível do problema, como eu disse há pouco, e da questão da situação, quem você vai procurar, né? Porque a nossa tabela, inclusive, ela prevê um valor mínimo, o máximo cada advogado é que vai dizer, né? É uma metodologia, o 5W2H, ele vai fazer você fazer um planejamento de maneira estratégica, até mesmo no momento que tu estiver atendendo o cliente, tu vai mostrar exatamente que tem essa expertise no assunto e, acima de tudo, vai fazer você responder perguntas. O que, como, onde, quando e quanto. Tá? É aquela coisa, você tem que investigar o cliente, né? Fazer todas essas perguntas para produzir um planejamento previdenciário adequado para ele, porque, como você mesma disse, cada caso é um caso. E não é sorte, é método. Exatamente. Então, fala um pouco agora desse seu livro. Maravilha. Doutor, inclusive, esse livro, eu dei o meu melhor, coloquei toda a minha experiência do direito previdenciário, que eu estou exclusivamente no previdenciário desde o ano de 2018. Desde 2018, eu estou exclusivamente no prévio. E lá eu coloquei todos os benefícios, bem como coloquei a ferramenta de gestão, que eu acredito na liderança, né? Na liderança, e também falei um pouco sobre essa minha história de vida, né? Porque eu acho que nós, advogados, somos vendedores. E tudo na vida começa com vendas.
né? A gente tem que vender, doutor, o que o cliente quer comprar, não é o que a gente quer vender, né? Então, a gente vai, baseado nisso, nós vamos fazer um evento lá na UAB no dia 5 e 6 de dezembro, tá? Eu vou divulgar aí nas redes, vou pedir a ajuda aí do doutor. Com nisso. certeza. Mande o link que a gente já faz a divulgação por aqui, pelo Instagram do escritório também. Isso. É. E se você que está assistindo o podcast quiser fazer uma análise do teu caso, no que se refere ao planejamento previdenciário, me manda um oi. Eu vou te mandar um e-book explicativo, sem compromisso, no sentido de você saber qual é o próximo passo. É muito bom a gente estar num lugar, né, doutor, que a gente vai saber, peraí, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer? Eu acabei de ter um filho, me orienta, doutora, né, baseado na nossa experiência de vida. Peraí, meu marido de repente teve um câncer aqui, né? Tá aqui uma situação. O que eu devo fazer? É muito bom a gente falar com alguém que entende a nossa dor. Porque vendas é isso, né, doutor? Entender a dor do cliente, o que o cliente quer comprar. E o que o cliente quer comprar? A solução do problema dele. Verdade. Doutora, pela sua experiência, teve algum caso recente ou antigo que teve um impacto desse método no planejamento? Olha, demais. Eu não posso dizer o nome, eu vou botar um nome fictício, seu Antônio. Seu Antônio era servidor público do Estado. E ele ia aposentar pelo Estado. Só que aí o Estado, quando aposenta, ele aposenta não é com a remuneração, e sim apenas com o vencimento. Por isso que lá no Estado, a remuneração é a soma do salário base, mais das insalubridades, ele era vigia. Insalubridades e tudo, insalubridade, periculosidade, adicional noturno. E esses adicionais não entram no cálculo da aposentadoria lá no regime estatutário. Não se incorporam, né? Não, e ele não pagava o INSS no regime geral, que nesse caso ele podia, porque era Estado, né? E aí eu fiz o cálculo usando o 5W2H, conversei com ele e ele pediu a orientação que eu dei, olha, a gente pode pedir a aposentadoria sua diretamente no regime próprio, só que seria um salário mínimo, que é o valor não é da remuneração, e sim do vencimento. E aí ele pediu exoneração lá do Estado, nós fizemos umas 2 contribuições em cima do teto e conseguimos um RMI de R$ 2.500, um pouco melhor do que a de um salário mínimo na época, foi agora no início do ano, inclusive. Nós conseguimos mais de um salário para ele, tirando essa aposentadoria, averbando esse período estatutário para o regime geral, para conseguir uma melhor RMI. E foi incrível. Esse caso foi o que mais impactou. Fora as contribuições em atraso de clientes que têm a idade, mas não tem o tempo de contribuição, né, lá do INSS, e a gente pode sim contribuir em atraso, né, de maneira estratégica. Pessoal, a gente vai extrapolar um pouquinho do tempo agora, porque tem algumas coisas que eu acho interessante. Para falar sobre planejamento previdenciário, entra essa questão também da isenção, da restituição, né? E eu queria que vocês ouvissem da doutora Paloma sobre isenção e restituição dos impostos que são cobrados, né, dos benefícios, principalmente das pessoas que são portadoras de doenças graves e recebem benefício, né? Doutor, fale um pouco para a gente sobre isso. Para quem é a isenção e a restituição de imposto? É para você que tem uma deficiência ou uma doença grave. Você que é aposentado ou pensionista, seja do INSS ou de um regime próprio, federal, estadual ou municipal, e que adquiriu uma doença grave e está pagando imposto de renda. Esse imposto, ele é indevido e nós podemos conseguir a restituição desses impostos pagos indevidamente dos últimos 5 anos, bem como também a isenção, você parar de pagar. Outra possibilidade, o IPVA, aquele que a gente paga do carro anualmente. Muita gente não sabe disso, que tem um filho autista, né, às vezes, ou tem realmente uma doença grave e está pagando IPVA. Meu primo não tinha um braço, ele é deficiente, e ele comprou um carro e estava pagando IPVA. Acredita nisso? Graças a Deus que ele é meu primo. Deu certo, viu, primo? Você não pagará mais. E a gente conseguiu a restituição desse IPVA dos últimos 5 anos.
né? Ele pagava o carro dele, parece que era um Kicks, não sei se era 2.000, não lembro bem ao certo, mas a gente conseguiu nos últimos 5 anos esses, né? Some aí, 5 vezes 2 ao tanto da economia. Faz uma diferença, não faz dele? Nem vê a diferença aí, 10 mil, né? Dos últimos 5 anos. 5 vezes 2.000, 10 mil. Fora que ele não vai pagar mais esse PVA por conta dessa deficiência. E outra, a possibilidade de você comprar um carro com isenção de ICMS. O ICMS no Piauí é um dos maiores dos estados da confederação como um todo. Nós pagamos 17% de ICMS. Né? Você vai ver que no vizinho São Luís é 12%, aqui é 17%. Então, a gente consegue o quê? A isenção desse ICMS sobre a compra do valor daquele carro, bem como também a isenção de IPI, né? Que é em torno de 8% do valor do carro, do imóvel, do carro, né? Que você consegue comprar um carro com um desconto aí de 17% mais 8%. Isso é incrível, muita gente não sabe disso. E o que é que precisa? Ter uma deficiência. A deficiência pode ser de ordem física, mental, né? Intelectual, nesse sentido aí, tá? E é possível. Então, procura um advogado, especialista na área para poder te ajudar, porque o direito não só corre aos que dormem, não perca seu direito. Há pouco, nós conseguimos a isenção de uma juíza, que ela pagava imposto desde 2017. Desde 2017. Só que aí ela procurou a gente só agora, 2025, nós conseguimos de 2021 de 2020 a 2025, porque só consegue dos últimos 5 anos, né? Muito interessante essa tese e também faz parte do planejamento previdenciário. Cliente que se aposenta por invalidez e está lá sendo descontado imposto de renda. Gente, eu já vi casos até de BPC Loas acontecer, desconto de imposto de renda. Acontecendo BPC Loas. Por exemplo, tem uma acumulação, desconto em RPV precatória de cliente que tem a deficiência ou a comorbidade. Excelente. Para saber disso, que a gente falou aqui hoje, e mais um pouco, a gente procura aí a doutora Paloma no Instagram, no @PalomaCardosoADV. E onde que a gente acha o seu escritório, doutora? Nosso escritório físico fica no bairro de Seu, ali pertinho do Banco do Brasil, mas nós atendemos todo o Brasil, tá? Nós temos cliente aí, cliente do Norte, Nordeste, graças a Deus, né? Porque hoje ninguém tem mais tempo, o nosso principal ativo é o tempo, sem dúvidas, tá? Mas se você assistiu aqui esse podcast, me manda um oi, que eu tenho um presente especial para você, viu? Show de bola. Doutora, finalizando, você quer deixar alguma palavrinha aí para quem está nos assistindo, para os advogados, para os estudantes e para os segurados também? Uma palavrinha de todo o seu conhecimento. Não desista dos seus sonhos. Tem muita gente dependendo deles. E se você não fizer por você, quem vai fazer por você? E é sobre isso. Perfeito. É isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso 14º episódio com a doutora Paloma. Ela que trouxe uma bagagem valiosíssima aqui pra gente. E espero que participe outras vezes, né, doutora? Porque tem muita coisa a se falar sobre planejamento. Não é só isso que a gente falou hoje. Tem muita coisa a falar. E é isso, a gente finaliza aqui. Vamos para o próximo episódio e até mais.